Olá, queridos amigos, estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando hoje mais uma vez com o ministro Sérgio Alves. Tudo bem, pastor? Boa noite, tudo bem? É uma alegria estar com vocês novamente aqui nesse programa que vai ao ar toda semana na segunda-feira, né? E hoje espero que Deus tenha assuntos aí que sejam específicos assim para alimentar o coração de todos vocês, fortalecer, dar ânimo e criar uma esperança de que sempre tem saída às dificuldades que nós enfrentamos. E que não são poucas, não é? Porque só o que se vê nesse mundo ultimamente, pastor, são as dificuldades. Eu aproveito o momento porque eu sei que, assim como eu, muitos pais e mães, especialmente, devem ter ficado bastante preocupados com os últimos acontecimentos que vimos aí, numa cidade próxima, onde 5 adolescentes tentaram suicídio, sendo que 2 deles conseguiram levar o intento a êxito, infelizmente faleceram, né? E se descobriu que foi um pacto entre eles, um pacto de morte. E os pais, quando se via a entrevista, né, dos pais na televisão, os pais estavam chocados, sem entender, né, porque os filhos não aparentavam nada de diferente, estavam levando uma vida aparentemente normal, e de repente acontece esse tipo de coisa. E nós todos que somos pais e mães nos preocupamos, porque não temos um controle sobre isso, não temos um domínio, né? Se acha que está tudo bem e de repente acontecem coisas terríveis, né? E muitas notícias de suicídios de jovens têm surgido ultimamente. E isso, ao meu ver, é altamente preocupante. Então, gostaria de lhe perguntar: o que o senhor acha a respeito disso? Da onde vem esse tipo de coisa que leva um jovem que tem uma vida até aparentemente boa, tranquila, sem grandes problemas, né, que se perceba, tomem uma atitude dessas? E o que os pais podem fazer, talvez, para detectar ou para fazer uma ação preventiva para que isso aconteça, pastor? É difícil assim você apontar especificamente qual o momento em que surgiu, porque toda a desgraça ela começa na mente do homem, ela não começa aqui fora do homem. A desgraça sempre é algo planejado das trevas e depois no mundo prático e natural ela acontece. Então, coisas desse tipo fica difícil você apontar especificamente qual foi o item que desencadeou uma desgraça dessa. Mas eu, assim, de uma forma geral, assim, a gente pode falar que o tipo de vida hoje que o mundo propõe para as pessoas, a pessoa vai ter que mudar completamente a sua maneira de viver e de se relacionar. Por exemplo, há muitos anos atrás, nós tínhamos comunhão com as pessoas, nós tínhamos vida presencial, né? Nós tínhamos assim temor de Deus, se falava de Deus dentro das casas, as pessoas ainda iam à igreja, as pessoas ainda valorizavam a palavra de Deus. Tinha um respeito, né? E entre as próprias pessoas uma relação mais afetiva, né? Sim, porque sempre a Bíblia ela leva você a se relacionar com gente, com Deus, valorizar o próximo. A Bíblia sempre te induz a você desenvolver um relacionamento afetivo com as pessoas e faz você se sentir bem quando você faz os outros se sentir bem. Então as pessoas também passam a ser úteis e se sentirem valorizadas. Hoje o contato entre as pessoas quase inexiste, a não ser a nível de troca e de comércio. Porque fora isso, os relacionamentos hoje são a maior parte do tempo virtuais, na frente de um computador ou com o celular na mão, né? Nas mesas de jantares, nos restaurantes, nos veículos de transporte. As pessoas estão todas alheias umas às outras e estão falando, né? Através de uma máquina, né? Exatamente.
E isso aí fez com que o amor dentro das pessoas, que é originariamente vinda de Deus dentro de nós, foi desvanecendo e hoje não existe mais. É como o próprio Jesus diz que nos últimos tempos o amor iria esfriar. Esfriou. Então, hoje, a mente da pessoa é o órgão que ela tem, que é muito perigoso. A mente de uma pessoa, ela precisa ser protegida pelo Criador. Porque se ela não está protegida pelo Criador, e a pessoa não desenvolve um relacionamento com Deus e com o Espírito, essa mente torna-se totalmente uma cidade sem muro e aberta, e qualquer invasor maligno pode entrar. O que segura a gente dentro do campo de proteção é Deus, esse mundo. O mundo natural está na mão do oculto e do oculto maligno. Então, qualquer mal que vai acontecer na minha vida é porque já foi planejado pelas trevas e chegou até mim e encontrou a cidade aberta sem muralhas. Quer dizer, Deus não estava me guardando porque eu me afastei de Deus, não quero Deus, não tenho comunhão com Deus, não. Virei as costas totalmente para Deus. E aí, como que a gente vai poder afirmar que Deus existe, por que deixou acontecer isso? Na verdade, Deus não queria que acontecesse isso. Mas as pessoas são dotadas de liberdade para escolher os caminhos que elas querem. E se afastam de Deus. Sim, se afastaram de Deus, estão sem proteção. E hoje a maldade que está no mundo, que aumenta a cada dia, e a frieza humana aumenta a cada dia, é provável que num curto espaço de tempo nós vamos ver coisas horrendas como nunca ouvimos antes. Nunca vimos antes. Porque isso tende a crescer rapidamente, porque é um processo em que a concepção psicológica das pessoas são receptiva para as trevas, mas não mais para Deus. E justamente eu estava pensando assim, por que entre tantos jovens, né? Porque os jovens, eles têm ainda uma mente muito fértil, ainda recebendo influências, aprendendo, né? Então, é um momento realmente propício à entrada de muitas coisas ruins quando não há proteção, mas também há uma entrada para as coisas boas que se pode buscar e estar, quem sabe, mudando o rumo das coisas, não é? Veja bem, até no nosso relacionamento humano, por que era bom no passado? Porque esse relacionamento humano eles seguiam os conselhos elevados de Deus. Por isso tínhamos uma boa saúde no relacionamento, nós tínhamos habilidade para lidar com as pessoas, respeito, amor pelas pessoas, tinha o altruísmo, tinha muitas coisas boas, o afeto humano, o calor humano. Hoje, a gente olha para o jovem, ele está com aqueles 2 dedos na tela do celular, tem 300 pessoas na volta dele, ele sequer levanta o olhar para olhar para as pessoas que estão ali, porque a vida dele é virtual agora, não é mais uma vida de relacionamento humano, mesmo que tenha conflito entre as pessoas, mesmo que as coisas boas aconteçam com as pessoas, você precisa desse contato, você precisa viver com gente, entende? Deus nos fez para viver com gente, não com máquinas, né? E isso, as pessoas estão se isolando cada vez mais e a frieza aumenta, e aí as coisas terríveis acontecem com a maior naturalidade, eles não se chocam com isso. As pessoas que estão engolfadas nesse clima espiritual maligno, elas não se chocam com isso, entre eles. Porque aquilo, está tão habituado, ele vê aquilo na tela, daquilo que ele está vivendo, que aquilo tornou-se comum e corriqueiro para ele, né? Então, como é que pode reverter um processo desse? Eu vou ser bem franco, do jeito que as coisas estão, eu não tenho uma esperança que nesta era haja uma recuperação repentina dessas coisas. Mas o advento do estabelecimento da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, vai gerar um impacto no mundo tão forte e tão poderoso,
que as pessoas vão ver que o livro da verdade será procurado e eles vão correr atrás, mas não vai ter mais. Porque a oportunidade passou. É a mesma coisa, você compra uma passagem aérea, se você não está lá no horário exigido para entrar no embarque, você perde o voo. Então, a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Mas cada vez mais o homem está distante, não acredita nisso, e não quer saber disso, não quer viver com isso, não gosta disso, né? Quem quer muitas vezes ainda é ridicularizado, né? Então, como nós assim somos tão impotentes para reverter essa massa que se desviou dos bons propósitos de Deus, que nós não temos mais força. Só Deus pode fazer algo agora por todas essas vidas que estão perdidas. A única ação preventiva que poderíamos fazer seria nos tornarmos para Deus, orientarmos como manda a Bíblia, né? Criar os filhos nos caminhos de Deus desde cedo, não é? Isso não é uma coisa que você vai intervir agora e vai reverter um quadro. Não tem. Se uma pessoa tem 17 anos, 18 anos, a mente dela está completamente formada, seu caráter formado. Você não faz assim e muda uma pessoa, né? Nem Deus faz. Agora imagine, nós os pais, o que vamos fazer por pessoas que estão nessa condição? Não temos a menor possibilidade de fazer nada, a não ser dobrar o nosso joelho e clamar para Deus, livrá-los da condenação eterna, né? É só o que podemos fazer, na verdade. E aqueles que estão recebendo agora, os seus filhos que estão nascendo agora, educa a criança no caminho do Senhor, para que quando ele cresça, não se afaste do seu Criador. Está escrito na Bíblia. Olha, a gente tem que sempre plantar essa semente, né, da palavra de Deus, porque quantos jovens, por outro lado, se recuperam e conseguem retornar ao caminho, né? E é incrível, pastor, que acontece que as pessoas, quando isso acontece, também não entendem, né? E isso é assunto para um próximo programa, mas as pessoas ainda não compreenderam o que se passa no coração de alguém que em um momento vivia escravo das drogas, não é? E de repente se converte a Deus, vive uma outra vida oposta, né? Mas está tudo escrito aqui. Bem, de qualquer forma agradecemos a sua presença conosco, né? E esperamos encontrá-lo novamente na próxima semana aí, trazendo a palavra de Deus que está na Bíblia e um pouco desse grande conhecimento aí que o Senhor já vem buscando há tantos e tantos anos aí, levando a palavra de Deus às pessoas. Muito obrigada. Que Deus então esteja abençoando a todos vocês e não esqueçam, só Deus pode reverter a coisa ruim que está acontecendo conosco. Verbo.